Finalizando essa parte teórica, talvez esse seja um vídeo fundamental. Talvez, vou dizer o mais importante, que tudo foi uma construção, mas aqui é um grande resumo de tudo que nós vamos precisar no que diz respeito ao cálculo de áreas. Seria muito importante vocês printarem essa tela e imprimir, tá? Para vocês terem isso aqui no seu teorialário, que são todos os casos que podem aparecer do cálculo de uma área. Posso comentar? Vamos lá. Aqui é a definição de integral definida, tá? Quando você quer calcular uma área que inicia em A, termina em B, de uma função positiva que você deseja calcular a área. Como que calcula a área? A integral de A até B da função. Mas vamos supor que a função esteja embaixo do eixo x. O que você faz se a função estiver embaixo do eixo x? Afinal, essa função é negativa. E aí você pensa, só posso calcular a área se a função é positiva. Aí você utiliza um recurso matemático. Como que uma função negativa fica positiva? Quando você multiplica por menos 1. É como se você fizesse um rebatimento desse gráfico daqui de baixo para cima. E nós aprendemos isso. Então, se a função se encontrar abaixo do eixo, o que você faz? Vai calcular a seguinte área, menos a integral. O menos é para fazer o ajuste do fato da função ser negativa. De onde? Da onde começou até onde terminou. De A até B da função original. Então, não precisa se preocupar em calcular a área apenas para funções positivas. Se for negativo, você corrige pelo sinal, troca o sinal da função. Tudo bem? E se por um acaso for uma região que tem um pedaço de área em cima, um pedaço embaixo, e vamos supor um outro pedaço em cima, o que você vai fazer? Aonde tiver em cima, a integral tem um sinal positivo. Aonde tiver embaixo, a integral tem um sinal negativo. Em cima, positivo. E vai dividir em pedaços. Em vez de fazer de A até B, você vai fazer onde que o positivo existe. De A até C. Então, vai ser integral de A até C. Menos, porque agora vem para baixo, uma integral de C até D. Não sei se dá para enxergar, mas aqui é de C até D. Mais, porque voltou a ser positiva, da onde? De D até B. Então, integral de D até B. Então, positivo na região onde está acima do eixo, negativo onde estiver abaixo do eixo e positivo. E soma essas áreas, porque foi dividida em 3 partes. Onde inicia a esquerda, onde termina a direita, onde termina a região. E por fim, e o cálculo de área entre duas curvas? Eu chamaria esses de caso especial. Você tem uma determinada função, tá? Eu vou fazer ela de vermelho, essa aqui, tá? Vou pintar até de uma forma diferente. Essa aqui é a função que eu apelidei de f de x. E você tem uma pretinha, uma função pretinha, que eu estou apelidando de g de x. E você quer calcular essa área aqui, ó, que está entre f e g. O que você faz? Tranquilo. Você vê onde começa, onde termina? Então, você vai fazer uma integral, aqui eu deixei para escrever com vocês, de a até b, do quê? Aí você vai perceber qual função que está em cima. Quem que está em cima é essa. Qual que é o nome dela? F. Então, de f de x. E vai ver qual a função que está embaixo. Qual a função que está embaixo? Essa, nome dela, g de x. E vai subtrair da função de baixo. Isso em relação a x. Sempre, professor, sempre. E aí eu não preciso me preocupar com esse pedacinho que está embaixo do eixo? Não. Ao fazer essa subtração, você já corrige os sinais devidos. Então, toda a área limitada entre duas curvas é só fazer o seguinte. Ver onde começa, onde termina, que vai definir os limites de integração. A função que está em cima menos a função que está embaixo. Essa é a ideia, tá bom? Repito, não precisa se preocupar. Ah, professor, quando eu calculo a área de cima, eu calculei tudo até o eixo, então eu calculei esses pedaços que eu não quero. Mas quando você calculou de baixo, você também calculou. E aí o que você faz? De uma você tira da outra, o sinal automaticamente corrige. Então não se preocupe se uma função se encontrar embaixo do eixo.
A própria fórmula entre duas curvas corrige os sinais. Só se preocupa se a função estiver abaixo do eixo se for uma função só. Se for uma função só, você corrige o sinal negativo. Mas entre duas funções, basta subtrair a de cima menos a de baixo. Ok?